Cláudia, eu queria falar com você sobre o uso do cavalo, sobre essa coisa da escolha correta que as pessoas devem ter, quais são os atributos que a gente deve pensar para escolher um cavalo. E queria também, no segundo momento, a gente falar um pouquinho sobre os marchadores em geral, Legal, né? Sobre legal, o manga larga marchador. legal. Eu vejo muito que às vezes não há um match entre o que as pessoas querem ou já têm às vezes com o cavalo que ela escolheu, né? O que você pensa sobre isso? O que você vê por aí nas suas andanças? O que você... Legal. Aloysio, eu acho que toda escolha, tipo, quando você, vamos supor que você está no restaurante, você escolhe um prato. Você falou sim para aquele um prato. Quer dizer que naquele momento, naquele dia, para os outros 20 pratos, você falou não. Então, uma escolha sempre é um comprometimento, sempre é uma certa limitação no leque de opções que existe. Claro. E antes disso, a gente tem que ter um conhecimento. Uma escolha mais satisfatória é aquela que é embasada em conhecimento. Então, talvez dentro, não sei se é isso por aí, seu pensamento, mas a primeira coisa que eu diria para a pessoa, não tenha pressa para fazer um compromisso de longo prazo. Por exemplo, comprar um cavalo. Primeiro conheça as tribos, tem muita coisa que você pode fazer. Você pode ir com amigos nas respectivas modalidades, nas respectivas raças, nos eventos, numa hípica de salto, num centro de treinamento de rédeas, pode visitar um evento do marchador, para conhecer. Pode pedir para fazer aulas ou treinamentos em cavalos daquela modalidade. Depois disso, antes de comprar o seu primeiro cavalo, ainda tem, por exemplo, a opção de arrendar formalmente, que seria assumir as despesas desse cavalo por tempo X, ou simplesmente se você tem um amigo, uma pessoa, você vai achar pessoas que vão dizer, olha, experimenta um mês, vê se você gosta. Legal. E não tenha pressa para fazer essa decisão. Uma vez, alguém perguntou para nós, eu acho que nós estávamos juntos até, e a sua resposta foi muito sábia, muito boa. A pessoa perguntou o que ela precisava, eu quero começar a criar, o que eu preciso? Aí na nossa cabeça vem, imagina, né, um ar, vem uma coisa muito, éguas, muito potros, ampla. sêmen, veterinário, mas acho que pastagem. você deu uma resposta muito interessante, que é assim, olha, tenha um cavalo antes de você começar a criar. Tenha vários cachorros, Tenha todo lugar um que tem cavalo. cavalo tem muitos cachorros. Tenha um cavalo antes de você começar a criar. E eu gostaria de ir um pouco mais além, porque essa é uma resposta boa, né? É o primeiro passo, é o né? primeiro passo. Mas talvez antes de você ter o seu primeiro cavalo, por exemplo, participe de um final de semana ou um dia que seja no manejo de uma cocheira. Sim. Porque muitas vezes eu acho que há uma distância entre o que as pessoas pensam e o que realmente a coisa é, né? Cavalo é todo dia, cavalo alguém tem que cuidar, alguém tem que... Né? O uso do cavalo é só o topo da pirâmide. E o menor tempo. A gente já deve ter falado disso em algum momento, a história das 24 horas. O cavalo vive, respira, se alimenta, se desalimenta 24 horas por dia. Você só usa ele 1 hora por dia, mas ele tem que ser atendido esse tempo todo. Também nos dias que você não vem, nos dias que chove. É um comprometimento de tempo, dinheiro e Agora, tudo isso. passando essa fase, o cara, vamos dizer, decidiu que quer comprar o seu primeiro cavalo, que quer ter o seu cavalo. O que a gente tem que... O que a gente poderia elaborar de ideias em cima disso? Por exemplo, que modalidade você quer? Sim. O que você quer fazer com o seu cavalo? Sim. Não precisa nem ser uma modalidade Sim. esportiva. Sim. O que você quer fazer com o seu Sim. cavalo? Eu acho que a primeira coisa que daí eu convidaria a pensar, porque se a gente pensar nas 3 grandes vertentes do uso de cavalo, trabalho, lazer e esporte, trabalho, seja trabalho nas fazendas, eu acho que nesse momento a gente pode deixar um pouco de lado, porque eu acho que não é o foco desse diálogo nosso aqui. Nós estamos falando de usuário buscando a convivência com o cavalo, vamos tentar diferenciar um pouco lazer e esporte. E de novo, não sei se você concorda comigo, eu costumo dizer que o lazer é cavalgar por gosto e o esporte também é por gosto, mas sem o contexto da competição. Competição significa o quê? Tem um regulamento e quem vai melhor, segundo o regulamento, ganha uma classificação. E para isso as pessoas treinam sempre de acordo com as linhas daquele esporte ou evento competitivo.
Por exemplo, um concurso de marcha não é necessariamente, a gente pode discutir se é ou não um esporte, mas com certeza é um evento competitivo que acontece dentro de um regulamento e com alguém ou algo, ou seja, ou relógio, julgamento objetivo, ou juízes, julgamento subjetivo, dando uma pontuação. Isso é competição, e aí a gente começa a pensar em termos esportivos. E tem gente que acha isso maravilhoso, que curte. E você não precisa ser um profissional, você não precisa querer ir para nacional. Eu, por exemplo, quando eu participava das corridas de rua a pé, você lembra, até alguns anos atrás, eu fazia corridas de 5 a 10 quilômetros, mas o meu objetivo de entrar na corrida era me estimular a continuar no meu treinamento. Tipo, eu acordava às 6, 7 da manhã, estou com preguiça, mas eu tenho que correr porque tem prova no fim de semana. Então, o agente motivador. Isso, exatamente, dá continuidade no processo. Tem gente que curte isso. Então você, de repente, é de um perfil mais esportivo. Tem gente que tem ojeriza e também está muito bom. Eu gosto de montar quando dá, como dá, sem muito código de regulamento de vestuário, de equipamento, do que deve, do que não deve, monta quando quer. Aí você tem um perfil mais de lazer. E assim, também dentro de todas as raças e de todas as modalidades, as duas coisas podem te atender. Por exemplo, eu tenho um bom amigo lá em Capela do Alto que adora o trabalho de salto e não liga muito ir para a prova. Então, você entendeu? Mas então, eu acho que você podia comentar um pouco como é que você vê isso, essa coisa de competir ou não, mais estruturado ou menos estruturado. Exatamente. Talvez seja isso que eu estou pensando. Para os dois, a pessoa vai precisar de uma técnica mínima. Sim, claro, é por isso que nós estamos aqui, claro. É isso que nós estamos O que eu acho que não pode fazendo ter, o tempo todo aqui. O que eu acho que a gente não pode confundir é assim, eu sou só da cavalgada, então, ou eu sou só do lazer. Galope, então eu faço do meu jeito e não tem problema. Tudo certo se você optar por isso, mas vai fatalmente em algum momento nessa linha do tempo vai ter problema. Claro, né? porque você não vai estar usufruindo o cavalo seu com o máximo de prazer e segurança que é a tocada nossa aqui. Então eu acho que para os dois tem que ter um conhecimento de técnica, tem que ter técnica de equitação mínima para conseguir. Também tem um lado que eu vejo que é a escolha do indivíduo, a escolha do cavalo. Então, se eu quero saltar, eu vou nas raças e nos cavalos de salto. Se eu quero, sei lá, se eu quero laçar, quero fazer as provas mais do mundo do western, eu vou para o lado, de repente, dos cavalos mais apropriados para isso. Mas eu acho que tem uma coisa, especificamente, já que nós estamos na Maripá e acho que o Manga Larga Marchador tem uma coisa muito forte no Brasil, por ser uma raça brasileira, por ser uma raça genuína nossa, que é essa versatilidade. Talvez ele tenha uma versatilidade grande. Até um pouco subaproveitada dentro da raça. Eu também acho subaproveitada para o esporte, para a cavalgada, para o lazer em geral. Quer dizer, você consegue unificar, juntar, embaralhar, qualquer que seja o termo, tudo isso, por hobby, por esporte. Claro. Claro que um cavalo, talvez, que tenha uma meta para esse cavalo, um projeto para que ele seja campeão nacional no concurso de marcha, talvez ele não possa sair muito da disciplina, como a gente falou na corrida, um profissional. Mas para a média geral dos cavalos que a gente encontra por aí, sim, você pode levar ele de repente num concurso de marcha e fazer uma cavalgada e participar das provas de ação, uma equitação de trabalho, um esporte qualquer que seja, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar isso para que não haja qualquer tipo de erro de pensamento em falar assim, não, esse cavalo só serve para aquilo porque ele é feito só para aquilo. Não, ele pode fazer outras coisas, pode ser que você não atinja o topo do que do que uma pessoa queira, mas vários cavalos, eu conheço vários cavalos manga largas, marchadores, muito bons no esporte, e que, claro, tem uma marcha super confortável, tem uma marcha boa, talvez não seja uma marcha de Fórmula 1 que eu falo, mas que são absolutamente versáteis. Veja, a gente sempre tem que contextualizar a versatilidade e a especialização. Por exemplo, se você pega um trator e um carro Fórmula 1, cada um é altamente especializado. Um para serviço na fazenda, outro para corrida a 300 por hora. Nenhum dos dois é versátil, não é verdade? O Fórmula 1 não vai servir para trabalhar na fazenda e o trator não corre.
Se você, dentro da régua dos veículos automotores, ir no meio, você vai encontrar qualquer carrinho básico. Um Gol, um Fiesta, um HB, que não é especializado em nenhum extremo, mas consegue fazer um pouco de tudo. Te leva para algum lugar. Você consegue, numa estradinha de terra, levar um saco de ração para algum lugar e ele é mais rápido na estrada do que um trator seria. Então, se você busca mais versatilidade, uma raça dita versátil vai servir para você. A raça ou o indivíduo, né? Se você busca especialização, o corredor mais rápido, o marchador mais confortável, o saltador mais olímpico, você obviamente tem que ir para o indivíduo especializado. Mas isso normalmente, Aloysio, eu diria que não é nesse nível que nós estamos falando. Nós começamos a conversa falando eu e meu primeiro cavalo. Exatamente. É mais ou menos como a escola, pessoal. Vocês já viram que eu sou das analogias, né? Na analogia da escola, no ciclo básico, você vai ter uma base de matemática, português, geografia, história, e é só lá na frente que você vai se especializar em humanas exatas biológicas, e depois o pós-doc você vai se especializar mais ainda. Você não começa o seu ciclo primário só em uma coisa. E eu acho até porque a especialização ou a especialidade, ela vem com o tempo. Sim. O tempo tem que passar, as experiências têm que acontecer, os erros vão acontecer. Você não sabe no começo qual que é a vocação daquele indivíduo, seja teu cavaleirinho novo, seja teu potro. E na hora da escolha desse cavalo, obviamente buscar o tal do match que a gente falou, né? Buscar o encaixe, que é eu quero fazer, eu gosto de cavalgada, eu vou no manga larga marchador, né? Eu vou numa raça de marcha. Eu quero saltar, eu me direciono para uma raça de salto, umas raças mais focadas nisso. Sim. E assim vai. Só cabe uma pergunta aí. Você acha que dentro disso encaixa a sua frase bem famosa, que não existe cavalo ruim, só existe cavalo na função errada? Acho. Eu sempre falo uma outra coisa parecida com isso, que é não existe cavalo que não presta. Esse cavalo não presta. Ele só não está servindo para o que você talvez queira que ele faça, né? Mas existe uma outra função para ele, vai existir uma outra função para ele. Se você procurar isso, se você direcionar o trabalho daquele cavalo para isso. Agora, além disso, ainda tem a questão morfológica, ainda tem questão, né, dos aprumos, por exemplo. A gente entra num campo daí de saber escolher um indivíduo zootecnicamente falando, que faz toda a diferença. E depois ainda entra programa de treinamento, que aí é a nossa... Mas aí uma coisa legal é que você não precisa saber de tudo isso. Assim que, como todo o resto do conhecimento humano, você só precisa ter os contatos certos, os amigos certos, os profissionais certos. Eu confio cegamente no meu mecânico do carro, por isso que eu vou no mecânico de qualidade, porque eu não quero me incomodar com aquilo. Então, que nem o Aloysio agora falou de morfologia. Nossa, tem que aprender tudo isso. Não. Converse com as pessoas certas e acredite nelas. O que às vezes a gente vê um pouco, Aloysio, o pessoal que está começando, essa coisa de, não, isso aí acho que é, pode falar frescura? Eu acho que é frescura, eu acho que isso é besteira. A gente tem uma tendência natural de não acreditar, de não dar importância àquilo que a gente não entende. Mas existe, então, tipo, de novo, conheça, explore, converse com as pessoas, dá uma conversa de cerca, puxe papo com quem é referência naquilo que você gosta, porque quase tudo, nem tudo também, mas quase tudo tem uma razão de ser e pode ser aprendido, mas tipo, só tem os amigos certos, sabe? Não se precipite muito. E as coisas de cavalo, elas são, claro que para mim, para a Cláudia deve ser mais fácil falar isso, mas elas são meio óbvias pelo ponto de vista dessa relação aprumo, morfologia e função. Porque, claro, um cavalo torto vai ter dificuldade, vai ter dor. Um cavalo comprido demais, curto demais, quer dizer, as variações morfológicas e principalmente as variações de aprumo, elas vão refletir no movimento do cavalo, na função. Então, entender um pouquinho disso, estudar um pouquinho isso e procurar orientação correta com isso é muito importante, né? Eu acho que faz parte do contexto em se ter um cavalo, você ir buscar esse tipo de informação. E daí, eventualmente, você pode se tornar um especialista também, porque ninguém começou sabendo.
Todo mundo começou desse jeito, e fuçando, aprendendo, aí você vai se direcionando ao longo do tempo. E justamente essa complexidade, que é o que a gente gosta, né? Que é o que um dos encantos desafio, do mundo. Né? Claro, é o desafio do cavalo. Fazer miojo. Ninguém faz um curso de culinária para aprender a fazer miojo. Mas a Não, culinária é mais do que o miojo. E talvez a expectativa, vamos falar da culinária, talvez a expectativa do chefe de cozinha é o processo para fazer dar certo. Sim. Né? A dúvida, será que eu vou acertar o ponto? Será que eu vou... O cavalo é igual. E é um aprendizado. Da próxima vez muda algum ingrediente, muda alguma tocada. É isso aí. É isso aí? Acho que Muito deu. bom. Show Valeu. de bola. Valeu. Até a próxima.